e depois eu disponibilizo isso no Moodle também, né, para a gente. Eu deixei aqui do lado, né, vou estar olhando aqui do lado, eu pus alguns itens, porque a minha memória às vezes é meio de barata, né, só para não esquecer, né. Então a gente teve esse período de descanso, vamos dizer assim, né, o Mackenzie esperava voltar presencialmente, mas infelizmente é uma virose, né, que está acontecendo no mundo, essa pandemia, a gente não tem controle sobre isso. Então a gente voltou nesse esquema do regime especial, né, regime especial 2. O regime especial 2 ele vai incluir o período de P2, tá? A semana das P2, né? E nessa perspectiva, né, e depois, né, você pode estar perguntando, mas e depois? Porque a gente pode ter PAF, né, pode precisar de sub. O Mackenzie está seguindo as autoridades, então como até agora não tem nenhuma previsão das autoridades, ele não se manifestou. Mas aí o meu ponto de vista, né, o ponto de vista então do Newton, nós não devemos voltar, a gente vai terminar esse semestre com o regime especial, tá? Então, tanto essa semana das P2, como a questão lá da prova final, a questão da substitutiva, quem precisar fazer, né, vai ser dentro dessa ótica do regime especial, né, que a gente tem aí. A gente está chamando esse período de regime especial 2. Tá? E aí, tem uma questão que eu queria decidir com vocês, eu estou vendo que já tem bastante gente, né? O que acontece? A gente tinha, isso o Mackenzie decidiu no meio do caminho, eu, para falar a verdade, eu não gosto muito de mudança de regra no meio do caminho, mas foi isso que eles decidiram. Então, não sei se você lembra, isso gerou uma certa ruideira, que 30% da nota seria N1, né? 70% da nossa nota lá da disciplina seria N2. Vocês lembram disso, não? Sim. Tá. Sim. Então, o que acontece? Isso seria legal se a gente tivesse presencial agora, né? Terminando presencialmente, né? Seria alguma coisa de validade. Então, se voltou atrás, então ficou a critério do professor, né? Do professor decidir se vai manter esse critério ou não. Então, isso é uma coisa que eu queria discutir com vocês. Eu acho que a gente teve mais atividades presenciais na N1, né? A gente vai ver o resultado daqui a pouco, do que nós vamos ter na N2. A N2 é um período curtinho, né? Se for lá, a gente tem 3 semanas, né? Agora 2, né? Porque a semana passada já foi a primeira, antes de provas, finais e tal. Então, a minha tendência seria sugerir para vocês a gente ter um equilíbrio na N1 e na N2, ou seja, a gente voltar a N1 com 50% e deixar a N2 com 50% também. Mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês acham disso? Professor, já que as duas partes vão ser online, por mais que a gente não tenha sido avisado e que as coisas mudaram, a gente achou que ia ter presencial ou não, acho que todo mundo estava fazendo os trabalhos com afinco e todo mundo vai continuar fazendo dessa forma. Eu acho justo 50-50. Tá. A menos que alguém tenha alguma objeção aí, ou algum motivo melhor para que não seja, ou seja 40-60, ou de alguma outra forma. Para mim parece bom também 50-50. Acho que vocês tentaram falar juntos aí. Eu ouvi um 50-50 e eu não sei quem mais tentou falar aí. Bom, para mim parece bom 50-50. Tá. Então, pessoal, eu vou voltar nesse critério, tá? Vou fazer 50% para N1 para N2. E eu não lembro quem que comentou primeiro aqui.
Mas se você for olhar, o único período que a gente teve presencial, né, pelo menos até começar a pandemia, né, pandemia arrastar o Mackenzie inteiro e ir embora, foi na N1, né? Então é até justo, vamos dizer assim, ter esse peso 50% para N1, né? Vocês vão ver isso depois lá no resultado do bimestre, tá bom? Então isso a gente vai manter. Bom, o outro tópico que eu marquei aqui, o que falta ver, né? O que falta ver? Na época que eu comecei lá o projeto com a Ambev, eu alertei o Rodrigo de que eu tinha que aliviar algumas aulas, né? Senão não dava para seguir o projeto. E uma delas que eu pedi, porque tem outro professor que dá em paralelo, vocês sabem, é o Fadi, né? O Fadi dá para a turma da noite, né? E dá laboratório para alguns de vocês. E aí eu conversei com o Fadi, né? Eu vi que o Fadi estava interagindo ali com vocês e tal. Ele não queria que colocasse no grupo do WhatsApp. Eu falei, não, fica tranquilo, a turma só conversa coisas realmente, né? Ninguém fica mandando piadinha e tal. Até pode, né? Mas assim, eu não vejo vocês mandarem piadinha. Aí coloquei, ele viu realmente que tinha uma seriedade, eu deixei ele tocar. Só que eu acho que ou foi algum problema de comunicação meu, né? Ou ele não entendeu direito, ele deu uma atividade só para vocês, né? E aí, quando eu fui olhar lá para frente, eu falei, caramba, a gente já devia estar em flip-flops, né? Olhando a parte de memória, né? Construção de circuitos com memória. Aí eu conversei com ele e falou, não, Newton, você pediu só a primeira semana para eu cobrir você. Aí eu falei, não, tudo bem, né? Então, voltando aqui para vocês, tá? Dizendo aqui, tudo bem, isso não vai ser nenhum empecilho. O que eu fiz, né? Eu peguei circuitos combinacionais, vocês vão ver que tem uma atividade publicada, né? Uma videoaula publicada, não sei se alguns de vocês já viram a atividade, né? Sobre circuitos combinacionais. Vocês chegaram a dar uma olhada? Eu fiz a primeira parte e ia dar uma olhada no resto hoje mesmo. Até quarta, né? Isso. Eu não cheguei a olhar ainda a nova aula, não, professor. Tá. Vocês vão ver Eu assim. cheguei a olhar também, mas a atividade não fiz ainda. Certo. Tá bom. É um vídeo, eu acho que esse vídeo tem 22 minutos, se não me falha a memória. É um vídeo que é uma espécie de um arremate, né? Por quê? Porque tem uma receitinha de bolo para seguir e chegar num circuito combinacional. Essa receita, né, os principais ingredientes vocês já sabem, né? Eu só passo alguma coisa a mais sobre o que a gente chama de análise qualitativa, né? Análise qualitativa é meio assim, né? Eu saber o que eu tenho que implementar eletronicamente, né? Por que isso, né? Só explicando para vocês. Porque antes de dar aula em graduação, em pós-graduação, eu dava aula em escola técnica. E eu reparava que o pessoal de escola técnica é meio desesperado para ir para laboratório, né? Eu não sei como é que está hoje. Não deve ser muito diferente. Então não olhava muito a teoria e queria logo sair implementando alguma coisa, né? E de vez em quando eu via coisas assim, né? Bom, vamos implementar um somador de 2 bits, beleza, né? O cara, beleza, implementar um somador de 2 bits. Aí eu olhar, às vezes, na bancada, o camarada fazendo, punha 10 LEDs na saída, né? Para representar cada bit, né? Eu disse, pô, mas por que você está pondo 10 LEDs, né? Não, porque você não pediu o somador? Eu estou fazendo aqui, né? As 10 saídas. Mas como é que você chegou que é 10, né? Porque, né, com 2 bits de entrada dá 6, né? 6 são 3 números em binário. Então eu percebi que faltava esse tato, tá? Então isso você vai ver no videozinho que está introduzido logo no começo e eu chamo de análise qualitativa mesmo, né? Você tem uma visão do que você vai implementar, tá? E tem um tópico que não está coberto em mapas de Carnot, né? Até porque não faz parte mesmo, e ele é dado só em escolas militares, né? Então, hoje só o ITA tem, só o pessoal do IME tem. Então, eu tomei a liberdade de introduzir isso para vocês na parte de mapas de Carnot, que é um negócio bem simples também. Você vai ver que quando o mapa ele apresenta simetrias, né?
é um forte indício de que existe função XOR. Tá? Só que o que acontece? O mapa em si ele não foi preparado, né, para te dar uma simplificação, e programas computacionais também não vão fazer isso, né, te dar uma simplificação com função XOR. Então ele te dá uma indicação, ele diz assim, ô meu amigo, né, deve ter função XOR aí, procura aí, tá? E aí cabe a você no papel olhar e dizer, não, ó, tem uma XOR aqui, tem outra XOR lá, tá? Então, quem assistiu o vídeo até o final vai ver que isso é usado, tá? Eu introduzo, então, esse conceito para vocês, que é um conceito bem útil também nas simplificações, tá? Então, essa é a videoaula dessa semana. O que falta a gente ver, né, que eu vou estar preparando, então, para vocês? A parte de circuito, o que é memória, né? O que é a gente dar uma capacidade de memorização para um circuito, e aí falar de flip-flops e diagramas temporais, né? E registradores e contadores. Tá? Eu acredito que a parte de flip-flops vai ser tranquilo, a gente vai conseguir cobrir. Registradores é simples, porque são associações de flip-flops, não tem muito segredo, né? E depois da associação de registradores, a gente cria a memória, né? A memória de computador, né? Que a gente fala, memória lá do smartphone, SD card, tudo são associação de registradores. E contadores, eu não vou conseguir entrar em contador síncrono, o que a gente chama de síncrono, mas contadores assíncronos, né? Por enquanto vocês não fazem, né? Pô, esse cara tá viajando, o que é síncrono, assíncrono, né? Calma que a gente vai chegar lá, tá? Mas isso não me preocupa muito. Por quê? Né? Porque no curso de microprocessadores, tem 2 professores só que dão microprocessadores. Um sou eu. Então, quem continuar, né, no período da manhã, né, porque às vezes você consegue um estágio, alguma coisa assim, você tem que mudar para a noite, né? Então, quem continuar no período matutino vai continuar comigo. Então, provavelmente, microprocessadores no semestre que vem você vai fazer comigo, tá? E quem não fizer comigo vai fazer com o Ivair, né? E a gente está sempre alinhado, assim, no que precisa ser feito. O curso de micro, inclusive, a gente reformulou na escola, porque não fazia mais sentido falar em microprocessadores, só microcontroladores, né? Mas sim micro mais IoT, né? Internet das coisas. Então vocês vão ver mais ou menos que metade do curso é sobre micro e metade a gente fala só de projeto de IoT, né? Que é bem interessante, alguma coisa que você já pode pôr isso na prática, tá? Por que eu estou comentando isso para você? Porque, eventualmente, se algum tópico não der para a gente abordar em circuitos digitais, não vai ter problema nenhum, porque quem continuar comigo, né, eu vou cobrir isso em micro, tá? Lá no segundo semestre, e quem continuar com o Ivair, eu vou avisar o Ivair, olha, não deu tempo de ver isso direito, tá? Então, quando ele começar a falar de microprocessadores, ele vai dar uma paradinha e vai dizer, olha, né, essa parte aqui eu sei que vocês não viram legal, é assim que funciona. Tudo bem? Beleza. Tudo, já Professor, tá tudo conversado e combinado, então. É isso aí, só falta cerveja. Por favor, que não seja do Corona. Não. Outro dia eu estava tomando, estava fazendo, né, queimando uma carne, né, como o pessoal diz, tomando uma Corona, né? Aí até tiraram uma foto, né? O coroa tomando uma corona com corona, né? Coronavirus. Corona eu prefiro a cerveja, né? Muito mais gostoso, né? Com um pedacinho de limão e tal. Mas é isso, então, né? Só para vocês ficarem tranquilos. Então, o que falta ver? Projeto de circuitos combinacionais, essa semana vocês vão estar vendo. Eu vou estar soltando uma videoaula, e aí a gente tira a dúvida aqui nessa sessão sobre flip-flops, registradores e memória e contadores assíncronos, tá? Em tese, memória, conversor AD e conversor DA, que a gente poderia ver em circuitos combinacionais, a gente passa para microprocessadores sem prejuízo nenhum, tá? Então vocês fiquem tranquilos em... Oi? Eu fiquei com uma dúvida sobre codificador e decodificador. Eu não entendi direito como é que eu faço para montar o circuito. Eu
entendi mais ou menos a ideia que o codificador você pega um sinal e você manda para binário, aí Tá. o decodificador faz ao contrário, só que eu não entendi muito bem como eu faço para montar. Eu posso dar uma sugestão para você? Claro, Eu não sei quem que está falando, porque ainda não consigo reconhecer as vozes aqui. é o Guilherme. Guilherme. É o Vinci, acho que Guilherme, tá o nome de Vinci. vamos fazer o seguinte, Guilherme. Dá uma olhada no trabalhinho dessa semana. Vê Certo. se ele vai ajudar na parte do projeto lá, que eu sei que tem alguns projetinhos para fazer de codes e decodes. Se não ajudar, na próxima segunda-feira você traz isso, né? Aí a gente compartilha a sua tela e dá uma olhada onde é que está pegando. Tudo Tá bem? bom. Aham, Tá? claro. Porque você vai ver que ajuda essa videoaula que foi montada para essa semana, né? Tá, Provavelmente vai esclarecer essa dúvida aí, tá? tá. Ok. Tudo bem. Mais algum ponto aí, pessoal? Estou olhando aqui. Eu ia perguntar aí se alguém viu o lançamento do foguete da SpaceX com a NASA. Cara, Ah, eu não vi. vi. Que Eu vi. fantástico, né? Fantástico, fantástico. Então, eu não cheguei a ver, eu ia pedir aí. Eu só tava vendo os memes da galera que acredita na Terra plana, quer dizer, contra essa galera. Esse é um negócio que Aí falaram vocês que a querem ver, imagem ó. foi bem bonita. Não sei se vocês conseguem ver, né? Aqui, ó. Eu Ah, dá tenho pra ver. uma foto. É um lançamento de um. Deixa eu mostrar a foto aí para vocês, né? Da época da Aerospatiale, né? Na época que eu estava fazendo faculdade ainda, eu fui visitar a Aerospatiale e a gente viu o processo de montagem dos foguetes lá da Europa, né? Rapaz, é um negócio impressionante, impressionante, né? É uma fábrica vertical, né? E perigosa, né? Porque está trabalhando com combustível, né? Líquido e tal, e muita tecnologia assim embarcada. Então é um negócio lindo de ver, né? Realmente eu não vi, era 4h22, né? Mas eu sei que foi tudo bem, né? É, teve um dia que eles iam lançar, só que por causa do tempo eles adiaram. E, nossa, fiquei muito triste assim na hora que eles adiaram o negócio. Porque você tem as condições. O que acontece normalmente, duas coisas, né? Quando você tem muita nuvem pesada, vocês já devem ter visto isso em avião, né? Quando passa por nuvem pesada, gera muita turbulência, né? E a turbulência é um problema, né, para o controle de um foguete, né, de um lançador de um foguete. E a segunda coisa é o vento, né? Dependendo da velocidade do vento, o lançador, aí vai depender do lançador, lá no caso é o da SpaceX, né? Ele não consegue compensar. Então isso não, aí você não consegue entrar em órbita, né? Um pequeno detalhe. Então eles têm que monitorar com muita atenção essa questão da meteorologia, né, para não ter essas nuvens pesadas. Pode ter nuvem, mas não nuvem pesada, e vento. O vento é chave aí nesse processo, tá? Mas legal, depois eu vou dar uma olhada no vídeo da internet, então, né? Não é notícia O, nova, mas é legal. o foguete que eles lançam também tem que estar alinhado certinho para aproveitar a rotação da Terra, né? É isso mesmo. O que acontece, né? Como a Terra está girando, você tem, obviamente, você pode lançar contra o sentido de rotação da Terra ou a favor. Se você lançar a favor, você tem um V0 já, que significa se você traduzir isso em combustível, significa uma economia de combustível bem interessante, tá? E quanto mais próximo do Equador, né, não sei se vocês já viram, né, a localização de bases, a turma tenta fazer próximo ao Equador. Porque se você pegar, né, a velocidade angular da Terra é a mesma, mas se você pegar no Equador, é onde a velocidade escalar é maior, né? Então é onde mais você economiza combustível fazendo lançamento, tá? Então, por exemplo, a base de Alcântara é uma base estratégica, porque é uma das bases do mundo que está melhor localizada em relação à linha do Equador, né? Então é onde você mais economiza combustível para fazer o lançamento. Né? Ótima observação aí, vocês estão antenados nesse negócio, hein? Legal, legal.
Pessoal, se vocês estão tranquilos em relação a isso, eu vou mostrar o resultado, acho que da N1, tudo bem? Claro, Meu sem professor, problema. só mais uma coisa, tipo, eu tava vendo ali a aula de flip-flops, Aham. e eu não entendi muito bem, tipo, o flip-flop então é algum tipo de memória? Tem mais tipos de memória? Como se faz uma memória? Uma pergunta só, né? Quando você falou aula de flip-flop, o Fadim não chegou a passar isso para vocês, ou chegou a passar? Pelo menos o vídeo que eu tava vendo, ele comentou um pouco sobre esse negócio de flip-flop, que fica armazenado ali, tem um botão de reset. É, é isso aí, né? Circuito combinacional, se você for ver, é um circuito, a gente diz assim, amemoriado, né? Ele é pior que circuito de barata, né? Por quê? Porque você deu a entrada, depois de um tempo ele gera uma saída, né? E ele não tem a capacidade de memorização, né? Memória a gente define como a capacidade de lembrar do passado. Então, para isso, foi mais ou menos na década de 40, uma série de cientistas do século passado, né? O pessoal começou a pensar em como bolar circuitos que fossem capazes de armazenar um bit, né? Um bit de informação e eu poder ler depois. Vocês vão ver que tem coisas hediondas, né? Hediondas assim, no bom sentido. Hoje a gente olha e assim, não faz sentido. Mas eu deixei uns vídeos no YouTube, você vai ver que em um o pessoal criava uma espécie de um rio circular de mercúrio e ia batendo, né? Nesse mercúrio para as ondas significarem 0 ou 1, né? E depois que elas dessem a volta, você podia recuperar esse 0 ou 1. Dá uma olhada só no que o pessoal bolava, né? Tá? Mas hoje a gente tem formas muito mais inteligentes de fazer isso. E é o que você comentou, né? O flip-flop é um pouco dessa história aí, a capacidade de armazenar 0 ou 1. Aliás, vocês sabem por que se chama flip-flop? Chinelo? Não, eu Chinelo em digo inglês é flip-flop. Que fica alternando isso, É, mas perfeito. O chinelo também é flip-flop, mas por quê? pelo barulhinho. Isso. Em inglês, a turma tem um hábito de pegar o barulho, né, e fazer uma espécie de uma onomatopeia e criar um nome a partir disso, tá? Então, o chinelo, bem lembrado, né, eu tinha esquecido disso já, como a gente anda, né, parece que faz um flip-flop, 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 né? Então, eles chamam também de flip-flop, tá? E na época, os circuitos de memória, né, com flip-flop, eles armazenavam zeros e uns com válvulas, né? E a válvula, se você for ver, eu mostro para você a válvula lá, triodo, né, do De Forest Lee, ela tem uma grade, né? E quando você faz passar ou não passar, né, uma certa corrente, ela flete, né? Ela tem ela é capaz de fletir, né? Um metal que faz então um barulhinho que é semelhante ao flip e o flop, tá? Então o pessoal olhava isso e falou, pô, esse circuito parece que fica fazendo flip-flop, flip-flop, e aí ficou o nome flip-flop para os circuitos de memória também, tá? Só para vocês saberem aí, que é interessante. Bem, eu vou então chavear aqui a minha tela, tá? Para passar a planilha para vocês, beleza? Do resultado aí que a gente tem. Deixa eu compartilhar aqui. Compartilhar tela. Ok. Eu acho que vocês devem estar vendo a minha tela aqui. Então, deixa eu ir lá para a planilha, deixa eu ver qual que é. Essa aqui. Então, essa planilha aqui, ó, ela tem os resultados, deixa eu maximizar. Tem os resultados da nossa turma, tá? Deixa eu explicar o que aconteceu, então, aqui com vocês, tá? Em amarelinho é quem fez lab com o professor Fadi, tá? Na primeira coluna, vocês vão ver a nota de teoria enquanto a gente estava lá no Mackenzie, tá? Então, teve algumas atividades, né, que a gente fez de exercícios que foram passados e tal.
estão corrigidos aqui, né, em teoria. E foram 5 atividades, né, que vocês tiveram. Aí a gente passou para um esquema de regime especial e tivemos mais 7 atividades, né, e está aqui a média, então, também desses trabalhos que vocês fizeram. Tá? Para laboratório, eu fiz a mesma coisa, tá? A gente teve 4 atividades de laboratório que foram feitas fisicamente, né? E vocês vão ver que tem alguns zeros aqui, né? Porque a turma do Fadi depois eu pus direto aqui, tá legal? A média que ele me passou. E depois a gente teve umas atividades com aquele Logic Lie, né? Aquele software de simulação lá que vocês mexeram bastante, tá? Então, o que eu fiz? Eu fiz a média de teoria, que é uma média ponderada, né? Com peso 5 para esse cara e peso 7 para esse cara. Então, deu a média de teoria aqui, tá? A média de laboratório eu fiz a mesma coisa, né? Eu fiz peso 4 aqui para as atividades de lab presenciais e 2, né, para as atividades que a gente fez no online, no esquema online aí, no esquema de regime especial, tá? E aí a N1, né, eu mantive aquele critério que a gente tinha. Eu pus 70% da média de teoria e mais 30% da média de lab, né? Para quem para quem tem aula com o Fadi de laboratório, eu pus só o resultado final, né? Porque ele não fez nenhuma divisão, né? Então eu só lancei o resultado final, mas está compensado aqui na média, né? E eu assumo o seguinte, né? Eu faço uma correção, dou uma olhada sempre na distribuição de notas. Se a turma não conseguiu atingir nenhum 10, é porque eu dei uma puxada a mais, né, do que vocês poderiam entregar, né? Eu faço essa hipótese, ou seja, né, eu como professor, na avaliação, eu, aspas, errei, né? Diz que professor nunca erra, só se equivoca, né? Então, o que eu faço? Eu pego a maior nota, que no nosso caso aqui foi 9,3, eu considero 10, tá? E aí eu faço uma correção proporcional de todas as notas, né, em relação a isso. Então, você vai ver que a N1 sua mesmo é essa aqui, tá? Então, teve uma série de colegas que conseguiram a nota máxima, né, e outros colegas que obtiveram aí correções da média em função desse ajuste que eu faço. Tudo bem? Se eventualmente, né, vocês acham que está faltando alguma coisa aqui, vocês me avisam, tá? Porque deixa eu contar uma coisa que aconteceu, né? Teve alguns colegas que perderam o prazo, aí escreveram para mim, ó, eu perdi prazo de lançar alguma atividade lá do regime especial. Aí eu pedia para mandar por e-mail, né? Só que quando eu fui olhar esses e-mails, né, agora, né, nesse período aí de recesso para fazer essas correções aqui, eu vi que tinha tanta coisa, gente, tanta coisa, e não tinha nenhum título especial, né? Então pode ter passado alguma coisa, tá? Então, se você acha que esse foi o caso, você me dá um alô, eu reviso, né? Não tem problema. Ele diz, ó, eu mandei atividade mais ou menos no dia tal, me facilita para procurar se foi por e-mail, tá? Eu acho que aqui na nossa turma foi pouco caso, assim, foram poucos casos, né? Normalmente vocês são bem assíduos, assim, na entrega, né, das atividades. Então, essa nota aqui deve refletir realmente o que aconteceu. Beleza? Beleza. Tranquilo. Legal. Então, ó, terminado o nosso bate-papo aqui, eu vou lançar no TIA essa coluna aqui, que é o resultado da N1, eu digo normalizada, né? Esse último Nzinho é normalizado pelo efeito professor, né? No TIA de vocês. Ok? Beleza. Eu vou tirar o compartilhamento agora. Espera aí. Não sei se parou de compartilhar, acho que sim, né? Pessoal, era isso, tá? Avisar da atividade da semana. Na semana que vem, nesse horário, a gente deve fazer também o mesmo esquema. E aí a gente vai fazer um tira dúvidas, né?
por exemplo, dessa atividade de combinacionais, mais alguma coisa que tenha de flip-flops eventualmente, tá? Para vocês poderem andar, ou de repente se alguém vai alertar, ó, a tal atividade estava com o prazo muito apertado, dá para dar um prazo um pouco maior, né? A gente discute, né? E discute coisas como o lançamento aí da SpaceX, que, né, é um negócio fantástico, acho que, né, para a gente é um negócio legal aí. Beleza? Tranquilo, senhor. É isso aí. Então eu vou dar uma parada na nossa gravação, né? Só para não gravar também. Deixa eu ver onde para a gravação aqui.